Bom dia a todos. Dando continuidade no ciclo de seminários do Programa de Pós-Graduação em Química, hoje a nossa convidada é a professora Clenice de Lima Yamaguchi. Professora Clenice é graduada em Farmácia pela Universidade Newton Lins e em Química pela UFAM, instituição onde também cursou mestrado e doutorado em Química. Atualmente é professora do Instituto de Saúde e Biotecnologia da UFAM, campus de Coari. Tem atuação na área de Química de Produtos Naturais, em especial em estudos com frutas amazônicas, óleos essenciais, caracterização química de substâncias fenólicas e desenvolvimento de biotecnologias aplicadas à saúde das populações amazônicas. Destaca-se também a sua forte atuação em pesquisa e extensão relacionadas ao ensino de química, com projetos de intervenção utilizando práticas experimentais e valorização de saberes tradicionais. Professora Clenice, é um prazer tê-la conosco no seminário de hoje. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Ficou bom o áudio? Tá bom, Giovana, o áudio? Okay? Está sim. Tá certo. Então, bom dia. Muito obrigada, Giovana, pelo convite ao programa de pós-graduação em Química. É um prazer estar hoje, num dia tão especial para mim, estar conversando sobre esse assunto, que é um assunto que me fascina. Então, hoje a gente vai conversar nessa manhã sobre o ensino de Química no contexto amazônico. Me chamo professora Clenice Yamaguchi. E a gente vai conversar sobre esse tema que, às vezes, ele parece até um pouco clichê falar sobre o ensino de química, sobre as dificuldades, mas a gente vai conversar e vai ver uma outra perspectiva, um outro olhar, alguns dados que eu trouxe para a gente poder conversar. Então, falar sobre o ensino de química, né, sobre as pesquisas que envolvem o ensino de química, ela acaba sendo um assunto que, para esse público que a gente está conversando, vocês que são alunos e professores da pós-graduação em Química, parece ser um pouco comum, né? A gente observa e fala muito sobre essa questão da química estar presente no nosso cotidiano, né? Do nascer ao morrer, de quando você se alimenta, de quando você respira. E isso parece ser muito clássico. E a literatura, ela vem trazendo muitos artigos sobre isso, sobre as experimentações, sobre as atividades lúdicas que vêm sendo desenvolvidas, sobre essas novas tecnologias que estão relacionadas com o ensino de química. E, alicerçado a isso também, de forma paralela, sobre os desafios que o ensino de química tem, dos alunos. Mas quando a gente vai parar para analisar as publicações, a gente verifica que existe uma certa divergência em relação aos locais onde essas pesquisas acontecem, e a gente observa que ela acaba sendo muito concentrada em algumas áreas. E aí saiu uma pesquisa, agora de 2022, na revista Educação e Pesquisa, que fala justamente sobre essa análise das pesquisas relacionadas ao ensino de química no Brasil como um todo. É um trabalho muito legal e muito interessante, e da área de ensino de química, eu sugiro a leitura, porque ela mostra muito bem esse panorama de como é que está o avanço dessas pesquisas e como é que elas são dadas por região. Então, nesse primeiro gráfico, da figura 1, ele mostra as disciplinas, né, do eixo de ciências e as pesquisas relacionadas no decorrer do ano. Então, a gente observa que a química, ela acaba ficando como a terceira das que são pesquisadas na área de ciências naturais, ficando atrás de física e de biologia. Mas aí a gente observa de forma, né, que ela está sendo crescente, alguns altos e algumas baixas, mas de forma muito geral, ela acaba alcançando essa terceira área mais representativa, ficando atrás dessas duas que eu citei anteriormente. Mas, de uma forma, de uma perspectiva otimista, aos poucos ela vem ganhando uma maior evidência. E aí, de forma muito geral, se a gente for analisar a média, ela é inferior, ela fica em terceiro lugar, mas tem esse potencial de crescimento, e ao longo do tempo,
com o crescimento das pós-graduações, né, o desenvolvimento, umas pós-graduações que surgiram a partir de 2000, a gente observa que esses frutos eles estão começando a aparecer. Então, isso é algo muito interessante, né, para quem estuda essa área. Só que quando a gente vai avaliar em relação às regiões, a gente observa que essas pesquisas, elas estão muito concentradas, principalmente no Sul e Sudeste. Então, a gente observa desde 2002 esse crescimento que a gente viu no gráfico anterior, só que quando a gente vai avaliar por região, a gente observa que a região Norte, ela apresenta um percentual muito baixo. Então, a gente verifica por meio desse gráfico que essa distribuição, ela é pouco equitativa, ou seja, a região Sul e Sudeste, eles concentram cerca de 80% dessas pesquisas. Mas, um outro ponto que a gente pode analisar também é que, por exemplo, no Sul tem esse percentual de 31%, mas depois de lá, por 2009, ele acabou ficando nesse percentual um pouco contínuo. E aí a gente observa que, por exemplo, o Nordeste, ele começou com um percentual mais baixo, mas ele vem crescendo, vem aumentando as pesquisas nessa área. Então, isso a gente observa muito nos congressos da área de ensino, né? A gente verifica que as universidades lá do Sudoeste da Bahia... Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Lá de Recife, em Pernambuco, Estou passando aqui para fazer um convite, caso alguém tenha disponibilidade nessa área. Nas conversas, nesses momentos de conversa, a gente verifica que as pesquisas lá, elas estão se desenvolvendo de forma gradativa, e isso é evidenciado por meio desse gráfico. Já em relação às pesquisas no Norte, elas ainda são muito tímidas. Tudo bem que esse é um dado de até 2017, a gente observa que isso vem se consolidando, né? A gente tem aqui em Manaus o programa de pós-graduação em Química, também tem o de Ciências e Matemática, que vários pesquisadores da área de Química se fazem presente, mas ainda assim, de forma comparativa, ela ainda é muito tímida. E esse é um dos pontos que os pesquisadores desse artigo evidenciaram muito. Mas, né, a gente observa que isso também, mesmo que essa pesquisa tenha demonstrado isso, que o ensino de química, ele, na região norte, ele vem crescendo. Nessa época em que foi realizada essa pesquisa, além do percentual do norte ser baixo, ser cerca de 5%, essas pesquisas ainda eram concentradas em duas únicas universidades federais, e que não era a UFAM, era a Federal de Rondônia, a UNI, e a Federal de Tocantins, sendo que esse de Tocantins, os dois pesquisadores que publicavam nessa área hoje já não fazem parte, eles já foram redistribuídos para outra universidade, e na UNI, nessa Federal de Rondônia, era um grupo de pesquisa que acabava publicando esse percentual. Então, a gente verifica que, em relação a essas regiões, por esse recorte desse artigo, a região norte, ela ainda está caminhando, né? Ainda está um pouco tímida em relação à demanda, em relação à quantidade de pesquisas que vêm sendo realizadas no Brasil como um todo. Mas, né, isso é algo que eu espero que possa ser trabalhado e que outras pessoas, né, outros alunos, consigam verificar esse recorte posterior a 2017, porque, de forma geral, ao analisar as pesquisas, se a gente for lá na literatura, vários trabalhos já vêm sendo desenvolvidos na região norte, principalmente na UFAM como um todo, na UEA, e aí a gente verifica que esse ensino de química, ele vem sendo apresentado em diferentes contextos, então a gente verifica trabalhos lá em Taquatiara, na UEA, o professor Erasmo, outros pesquisadores que também trabalham com isso. Então, isso é um dado otimista, né, perante aqueles dados anteriores que eu mostrei relacionados ao ensino de química em relação às regiões. Então, eu espero que os próximos pós-graduandos que vão trabalhar com esse levantamento possam trazer já dados que sejam mais otimistas.
E aí, né, vamos dar sequência falando sobre os estudos, sobre as pesquisas relacionadas ao ensino de química no interior do Amazonas. E aí, de forma muito geral, né, eu vou trabalhar com as cidades, com as pesquisas que são relacionadas ao Instituto de Saúde e Biotecnologia, que fica no município de Quari, mas eu destaco que várias outras pesquisas vêm sendo desenvolvidas pelo grupo lá de Benjamin Constant, de Humaitá, de Taquatiara, de Parintins. Então, nós temos uma leva de pesquisadores que estão atuando no ensino de química e que também acabam desenvolvendo de forma maestral essa pesquisa. O ISB, para quem não conhece, é o Instituto de Saúde e Biotecnologia. Ele fica localizado na cidade de Quari, né, que nem eu mostrei no slide anterior, que é o coração da região no Amazonas, da região amazônica, no Amazonas. Ele está presente em Quari como Instituto de Saúde e Biotecnologia desde 2005, e ele abrange 8 cursos, entre eles o de Ciências de Biologia e Química. Então, essa aqui é a fotinha da frente, é bem parecido, né? Quem teve a oportunidade de ir para esses campos no interior, eles são meio padronizados. Então, Quari, ele fica 365 quilômetros em linha reta da capital Manaus. Né? Hoje a gente tem vários alunos daqui de Quari estudando no programa de pós-graduação em Química, e é muito bom a gente ter essa interação e que as pesquisas daqui também acabem sendo desenvolvidas por alunos, tanto daqui quanto que tiveram essa experiência pelo período que moraram aqui. E em relação especificamente às pesquisas do ensino de química, vou trazer alguns trabalhos que vêm sendo desenvolvidos e as perspectivas dos trabalhos que vão acontecer no futuro. De forma muito geral, eu dividi nessas 3 grandes áreas, que são as investigações e diagnósticos relacionados tanto ao ensino básico quanto ao ensino superior, algumas tecnologias educacionais que envolvem a questão cultural, saber tradicional, espaço não formal, o uso de materiais alternativos e amazônicos, e também a elaboração de materiais como um todo. Essa primeira linha relaciona-se ao no ensino básico, ensino de química, relacionado ao ensino médio, ensino fundamental, e esse foi um dos primeiros trabalhos que a gente desenvolveu aqui, que foi a análise da dificuldade que os alunos tinham. Então, é muito comum a gente ouvir o docente dizer, eu não gosto de química, mas eu não gosto de química. Mas por que ele não gosta, será? Será que ele não gosta da química, ou será que ele não gosta do que está envolvido com a química? Às vezes o aluno diz assim, eu não gosto de estequiometria, mas ele gosta, né, das reações. E aí, quando a gente vai estudar a fundo, a gente vê que o problema não é estequiometria, não é oxirredução. Na verdade, a dificuldade que ele tem em fazer os cálculos matemáticos, ou que ele tem dificuldade com a interpretação do texto. Então, isso acaba refletindo muito em química, porque para a gente entender química precisa ter uma boa base de matemática, uma boa base de português, uma boa base de história, entre outras disciplinas, mas que reflete muito em química. Então, o aluno, ele diz que ele não gosta de química, mas se a gente for investigar, tem um iceberg envolvido nesse processo. E aí, a ideia dessas investigações, desses diagnósticos, é justamente tentar ver a raiz disso. A gente vê o problema, tá? O aluno não gosta de química, mas vamos ver o que tem atrás disso, o que tem nesses bastidores. Então, esse trabalho foi desenvolvido com um aluno de TCC, que foi o Euder, e aí a gente verificou isso, que era uma das hipóteses, que a dificuldade que eles tinham era relacionadas a essa questão da matemática, do português, por eles acreditarem que era uma disciplina muito complexa. E aqui eu tenho esses 2 gráficos, que foi a análise da percepção dos discentes e a dificuldade que tem aqui nesse gráfico de pizza, que era relacionada aos conteúdos na perspectiva dos professores. Então, de forma muito geral, os alunos, eles acreditavam que química era muito complexa,
E os professores acabaram apresentando os conteúdos que, na percepção deles, os alunos tinham mais dificuldade. Então, envolvia termoquímica, equilíbrio oxirredução, que foram os mais citados, e as interações intermoleculares. Esse também é um outro trabalho que foi desenvolvido, só que esse anterior foi com os alunos do primeiro e segundo ano. Esse outro foi relacionado só aos alunos do terceiro ano. Então, a gente idealizou esse projeto justamente para ver, assim, o aluno, fez o ensino fundamental, ele fez o médio inteiro, como é que ele está saindo da escola? Então, a gente fez uma investigação com os institutos federais, com escola de tempo integral, com a escola regular de terceiro ano, e aí a gente, né, para nossa surpresa agradável, a gente detectou que os alunos, eles gostavam de química, estavam saindo, né, do ensino médio, gostando de química, porque aí eles já tinham tido essas 3 experiências, né, de ver o primeiro ano, ver o segundo ano, com a parte de físico-química, química orgânica, aí química inorgânica, e aí chegou no terceiro ano com a parte de química orgânica, e eles saíam gostando de química. Coração, né? E aí, mas aí eles, mesmo gostando, eles reconheciam a dificuldade que eles tinham. Aí nesse trabalho a gente evidenciou também essa lacuna que há em relação às atividades desenvolvidas, porque ainda hoje, mesmo com todo esse advento tecnológico, ainda é muito incipiente, muito tímido a questão das atividades de experimentação, atividades diferenciadas, né? Existe vida além do lúdico e experimentação, mas nem esses dois, que são os mais clássicos, eles tinham acesso. Então, de forma muito geral, eles não se sentiam preparados para fazer vestibular. E aí, nesse artigo, a gente fez um levantamento e também fez algumas listas de exercícios com conteúdos muito básicos para ver o que eles tinham, né, já que eles iam fazer o vestibular no próximo ano. E aí, a gente viu essa deficiência, essa carência, mas, e de forma paralela, tinha uma certa motivação deles gostarem. Só o fato deles não ter essa barreira de dizer, não gosto de química, já é uma janela que é aberta para que o ensino possa acontecer, para que eles possam buscar. Então, isso já é um dado bem otimista. E aqueles dois foram relacionados ao ensino básico, mas uma linha também que eu trabalho muito e que é trabalhado, né, aqui, pelo menos no ISB, é relacionado ao ensino superior. Esse aqui foi um artigo da Química Nova, foi porque, vou contar só um pouco a história dele, que eu cheguei aqui em Quari, em final de 2016, início de 2017, e aí eu vi a quantidade de alunos que ficava reprovado em Química Geral. Eu disse, minha nossa, isso, né? E aí eu comecei a pesquisar, e eu vi que essa não era uma problemática específica daqui de Quari, do ISB daqui. E aí eu fui, né, essas inquietações da pesquisa são muito interessantes, porque fazem a gente, é um incômodo bom. Por que os alunos estão reprovando tanto? Será que o problema é com os alunos, é com os professores, é com a universidade? E aí a gente fiz esse artigo em parceria com o Jati, que ele é pedagogo, e a gente foi investigar sobre isso, primeiro fazendo esse levantamento. Como é que está o ensino de química em relação à química geral, que é a base, né? A química geral, ela é base para os outros cursos, não de ciências, biologia e química só, mas em farmácia, enfermagem, nutrição. E aí a gente, né, fez esse teste, a gente fez essa pesquisa e a gente verificou o alto índice de retenção. Então, a gente, aqui nessas duas figuras, a gente tem em relação aos dados específicos de retenção. Então, essa parte mais escura nesse segundo gráfico é relacionada à aprovação, e a gente vê que em alguns momentos é muito baixa. E no lado direito, ou no lado esquerdo, a gente tem a dificuldade que eles têm. Então, eles tinham que colocar numa escala de 1 a 5 quais eram as dificuldades maiores que eles tinham. A gente observa, assim, que essa questão que foi identificada lá no ensino médio, que era a dificuldade que os alunos tinham de achar os conteúdos mais complexos,
nos conteúdos químicos complexos, acabava se refletindo também na universidade. E aí, se a gente for analisar essa questão da retenção em química geral, nesses gráficos, nesse primeiro gráfico ele mostra o percentual, taxa de aprovação e retenção, então, tanto para a disciplina teórica quanto experimental. Então, na experimental, o índice de aprovação é bem, né, é ok. Mas quando eu vejo o índice da disciplina teórica, é assim, em alguns momentos, esse índice de reprovação chegou a 80%. E foi muito interessante, porque teve um período aqui que foram 2 turmas de Química Geral, com professores diferentes. E pais, meninos, a gente teve o mesmo percentual de reprovação. Então, a gente observou que não era questão do professor, ou não era apenas do professor. Tem muita coisa envolvida nisso. Um índice de 85% de reprovação é muito alto, quer dizer que 15% só foram aprovados. Então, e aí, isso foi uma coisa também que inquietou. E agora? Como é que a gente pode fazer? E é muito legal essas pesquisas, quem trabalha nessa área de diagnóstico, eu acho muito, muito interessante, porque a gente detecta isso e é um passo para a gente poder trabalhar para tentar mudar esse quadro. Tá reprovando, mas o que está acontecendo? Será que os alunos eles estão chegando sem essa base? Será que a gente não precisa, por exemplo, nessa época que foi realizada essa pesquisa em 2017, a gente tinha uma química geral que tinha 90 horas na parte teórica. E aí, a gente começou a perceber que os alunos estavam cansando. Imagina vocês terem 90 horas de muito conteúdo, né? E às vezes alguns conteúdos tinham que ser passado rápido, porque o conteúdo programático, a ementa era imensa. E aí, depois que a gente verificou essas situações, a gente, né, vamos trabalhar na melhoria do PPC. Então, hoje a gente está com o PPC mais novo, que começou a ser implantado em 2021, ano passado. E aí a gente dividiu Química Geral 1, Química Geral 2, a gente diminuiu um pouco a carga horária para o aluno ter esse tempo de estudar, porque, não sei se vocês observaram, mas uma das coisas que eles, né, apontaram era a questão do tempo para se dedicar a estudar. E aí acontece isso muito, que às vezes a grade está inchada, o aluno tem aula de 7 até 1, e aí às vezes vai para o estágio, tem várias coisas para fazer, isso também compromete a qualidade. O aluno ele precisa ter esse tempo para digerir, para entender, para pesquisar um artigo científico e comparar com o que ele está estudando. As coisas não podem acontecer atropeladas assim. E aí, tudo isso, todos esses resultados, eles ajudam a gente a refletir. A gente como professor, a gente como aluno, e tudo isso ele vai contribuindo, e esse recorte, ele é muito interessante, porque depois que aconteceu a publicação desse artigo, de vez em quando, assim, alguns e-mails são enviados com outros professores que leram o artigo, que acharam interessante. Então, criou um vínculo muito legal com pesquisadores de outras universidades por causa desse artigo. Um outro artigo que é relacionado ao nível superior foi também essa inquietação. Quando eu cheguei aqui, foi verificado que os alunos eles tinham muita dificuldade na elaboração de relatório. E isso é muito comum, não só aqui também, depois eu fui descobrir. E aí a gente fez um levantamento sobre quais eram os pontos que eles sentiam mais dificuldades. A gente fez isso com todos os experimentais, química geral, química orgânica, química inorgânica, físico-química, porque aí a gente conseguiu abranger diferentes períodos, justamente porque o aluno, se a gente tivesse só com química geral experimental, por exemplo, podia ser que ele tivesse um ponto específico de dificuldade, porque ele ainda não tinha estudado sobre a parte de metodologia, né, metodologia da pesquisa. E aí a gente conseguiu abranger todos os períodos. E aí foi muito lindo o resultado que a gente pode ver nesse gráfico, que eu gosto muito dele, que ele mostra que essa questão da discussão e dos resultados é o gargalo. E isso a gente vê até numa pós-graduação também, os alunos que eles fazem a introdução, a parte teórica,
eles vão a campo, mas quando chega na hora de tabular os dados, aí é quase um infarto. Então, isso acabou evidenciando isso, e depois desse artigo, depois dessa detecção, a gente começou a trabalhar com mais oficinas. Então, sempre que tem um congresso ou alguma atividade que é desenvolvida aqui no Instituto, é oferecido esses cursos de redação científica, cursos de como escrever resumos, como escrever artigos. Isso é justamente um dos resultados, uma das intervenções baseadas nesse resultado que a gente detectou em relação aos relatórios científicos na área de química, mas que acaba sendo refletido na vida do estudante, que a gente encontra desde o início do período, quando ele entra na universidade, até quando ele sai. Essa dificuldade, ela acaba sendo muito grande. E um outro ponto também, e isso acaba sendo relacionado com essas duas outras pesquisas, é essa questão da evasão, que é uma problemática não só na Universidade Federal do Amazonas, na UFAM, mas como nas universidades do Brasil como um todo, porque assim, existem 50 vagas por ano. Só que a gente verifica que no final do período forma 10, 9, 8, e isso na área de ciências como todo aqui, que tem biologia e química, como matemática e física, isso é um ponto muito interessante para ser trabalhado, porque a gente consegue verificar como é que está o andamento do curso, né? Qual a dificuldade que eles têm, e isso dá base para que políticas institucionais possam acontecer de acompanhamento com o estudante. Se ele está evadindo, por que ele está evadindo? O que está levando ele a evadir? Esse artigo, de forma específica, ele trabalhou com os dados secundários, ou seja, para a gente ver como é que estava esse panorama, como é que estava a situação atual. Mas outros trabalhos estão sendo desenvolvidos para identificar por que acontece isso. E aí, a terceira etapa desse processo é justamente fazer atividades, intervenções que possam minimizar isso, para que a gente possa ter esse acompanhamento efetivo, porque o aluno, ele não desiste de uma hora para outra, ele não acorda assim, acordei hoje e já vou trancar meu curso, ou já vou desistir de fazer o curso. Existem muitas coisas associadas, e isso, quando é acompanhado, pode ser uma possibilidade da gente conseguir fazer essa intervenção, a gente conseguir minimizar esse quadro. Porque imaginem, senhores, a gente tem professores que são qualificados para dar aula, e às vezes numa sala que poderia comportar 50 alunos, eu tenho 5, 10, e aí é um gasto financeiro também, né, da União, porque tem ar-condicionado, tem luz, tem tudo, e é uma oportunidade que o aluno tem de estar tendo aula, de estar sendo qualificado. Então, analisar essa questão da evasão com muito carinho é muito importante para a gente ajudar mesmo, contribuir com a formação dos discentes. Uma outra área que eu trabalho muito e que eu gosto demais é o uso de produtos naturais aplicados ao ensino de química. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos, que imagine, a gente está aqui, está trabalhando, e aí a gente começa a falar sobre as reações que envolvem, tudo bem, mas lá no interior, lá na zona rural, a gente já vê assim, Coari é 365 quilômetros de Manaus, mas fora Coari tem uma zona rural que envolve, né, tem alguns locais, algumas localidades mais próximas, que o professor vai dar aula, ele volta para a cidade para receber o dinheiro dele uma vez ao mês. Então, ele precisa passar o dia inteiro num barco ou numa catraia para poder chegar na escola onde ele dá aula, e ele não tem como ir e voltar todo dia. Então, e o público dele, que ele encontra lá nessa zona rural, são alunos que dificilmente vêm para cá, para a cidade. E aí você vai e começa a falar sobre os indicadores fenolftaleína, sobre azul de promotimol, e aí ele, como assim? Eles, né, ficam, tudo bem, eles recebem o conteúdo, mas aí a gente começou a observar, e isso até a BNCC, ela acaba evidenciando muito essa possibilidade do aluno ser o construtor do próprio conhecimento dele.
Então, esse primeiro trabalho a gente fez lá no município de Nogueira, que é o interior de Tefé, então tem Quari, depois tem outro município que é Tefé, e Tefé tem várias cidades, tem Alvarães, que é menor ainda, então a gente vai, né, Manaus, Quari, Tefé, aí Alvarães, que é menor, e Alvarães eu tenho um interior, que é Nogueira, que faz parte da zona, é uma zona rural, né, do município. E aí a gente teve um aluno de lá, inclusive ele fez até mestrado aí, no PPGQ, que ele é de lá, é dessa vila de Nogueira. E foi muito bonito isso. Ele disse, não, professor, eu quero aplicar meu projeto lá de onde eu vim. Então, tudo certo, a gente organiza. E aí ele utilizou, e lá a farinha é uma matéria-prima que é muito utilizada de forma comercial, então a gente utilizou esse conhecimento que os alunos tinham sobre a farinha, sobre a elaboração de farinha, que era uma coisa que para eles é muito comum, aplicando o ensino de química. Então, os alunos saíram lá da escola, ou para uma casa de farinha, aí na hora da preparação, a gente começou a aplicar o ensino de química, mostrar que aquilo era substância pura, mistura, como é que era o processo envolvido, explicando cientificamente aquele processo na linguagem deles e mostrando que aquilo também tinha química. Um outro artigo que a gente publicou é relacionado ao tucupi. Então, a gente observa, tem que ferver tucupi para tomar tacacá. Mas por quê? Quanto tempo? Os antigos utilizavam isso, né, de ferver o tacacá, então, ferver o tucupi para preparar o tacacá, para preparar o pasto no tucupi. Mas aí, por que a gente ferve? O que está relacionado a isso? E foi muito legal também trabalhar nesse artigo, trabalhar nesse projeto, né, nessa pesquisa, porque os alunos, eles ficavam encantados, assim, como é que vai associar isso na cabeça deles no início, né? Como é que vai associar o tucupi, que é uma coisa que eu faço em casa, que eu faço com a minha família, com o ensino de química, com química orgânica? E aí a gente fez até correlação com o incêndio da Boate Kiss, né? A questão do monóxido de oxigênio. E aí trabalhou também conteúdo de ácidos e bases, e assim, os alunos, eles ficaram encantados, eles ficam encantados de ter o conteúdo deles valorizado. Tipo assim, então o que eu tenho, o que eu sou, tem importância, né? O que a minha mãe faz, indo lá para o interior, trabalhando, fazendo o pé de moleque, fazendo a macaxeira, o que ela tem, o que ela conhece tem valor. O que ela falava para eu fazer, de ferver o tucupi, isso tem um fundo científico. Então, é muito lindo trabalhar nisso e conseguir mostrar para eles que eles têm importância, que o que eles fazem está relacionado com química. E aí a gente tem, né, esses são 2 trabalhos que eu selecionei, mas são vários outros trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Tem o uso de indicador utilizando o cara roxo, tem as atividades lúdicas utilizando pé de moleque, macaxeiro, mandioca. Então, é uma área muito legal. E mesmo que, assim, algumas pessoas pensam, por exemplo, do açaí, né? Que a gente viu a figura inicial, que é uma área que eu trabalho muito também, relacionado ao açaí. Professora, mas tem um monte de açaí, um monte de trabalho utilizando açaí. Mas será que tem mesmo? E aí a gente foi investigar que os trabalhos que tinham açaí era com açaí do Pará, que é o Euterpe oleracea. E com precatório ainda não tinha nenhuma avaliação, nenhuma comparação com os dois. E aí a gente acabou fazendo essa análise, comparando que o açaí do Amazonas, que é a espécie Euterpe precatória, acabava tendo uma coloração mais evidente, mais evidenciada em relação às diferenças da acidez, justamente pela quantidade de antocianinas, que é maior do que o Euterpe oleracea. E era uma coisa assim que, entre aspas, parecia muito clichê, mas que tem muita coisa para ser utilizada. E aí, nessa parceria também, eu conheci o professor Tiago Gonçalves, que é um professor lá da UFSCar, um professor que estudou na UFSCar, e que ele agora está lá no Rio de Janeiro. E aí a gente escreveu um livro,
que é Inovando a Arte de Ensinar e Aprender, o uso de produtos naturais no ensino de Biologia e Química, e a gente compilou 10 atividades práticas utilizando os produtos naturais, 5 voltado para a área de Biologia, 5 para a área de Química, e aí esse livro, ele já foi escrito, ele já está nessa fase de finalização, então daqui a pouco a gente já vai ter esse livro como uma ferramenta para os professores que têm o interesse de trabalhar com isso, e aí é muito legal esse livro, eu gostei muito de escrever, eu achei que ele ficou muito lindo, e lá tem o passo a passo, eu encontrei, e aí esse livro, ele vem como uma ferramenta, os professores que quer fazer uma prática, então já tem até o roteiro específico, tem a parte da explicação do que acontece, mas a gente deixou uma parte separada só do roteiro, que o professor pode só imprimir aquela parte e passar para os alunos e depois ir trabalhando com as possibilidades que a gente vem apresentando no livro. Então, ele está saindo do forno, daqui a pouco ele já vai estar disponível de forma gratuita para vocês. E aí, né, já quase finalizando nossa palestra, sobre a elaboração de materiais alternativos, que aí esse foi um artigo que foi publicado na Ciência Amazônia, que mostrava o uso de placas cromatográficas, né, em camada delgada, utilizando as latinhas, para poder usar como suporte. A gente testou várias fases adsorventes, com a goma, com a farinha, e aí ficou muito legal também a separação, a gente utilizou uma espécie amazônica para fazer essa separação, e foi muito legal também. E aí outras pesquisas que são relacionadas são as atividades de extensão, então essa é a segunda leva, é o 4º ano que a gente tem liga acadêmica, não de forma ininterrupta, né, porque teve a pandemia, a gente suspendeu, mas a gente tem essa atividade de trazer os discentes para a universidade ou do nosso grupo, ir nas escolas, fazer atividade experimental, fazer atividade lúdica. Esse aqui é um artigo que fala sobre essa experiência, né, que a gente teve. Esse aqui é uma foto dos alunos que vieram de uma escola estadual noturna. E, assim, na semana passada a gente teve 230 alunos que foram de dias separados na universidade, e a gente mostrou os laboratórios de química orgânica, físico-química, química geral, e para cada vez que eles vão no laboratório, a gente faz uma atividade experimental com eles, e mostra o indicador ácido base, vitamina C em frutas amazônicas. A gente teve a participação do professor Otávio, que mostrou uma impressora 3D, depois a gente foi e viu a absorção, a fluorescência, utilizou também produtos amazônicos para fazer a solução. Então, são pesquisas que são muito gratificantes, porque a gente acaba vendo os frutos. Hoje eu tenho 2 alunos participantes da Liga que foram alunos que participaram da atividade como alunos do ensino médio. Então, isso acabou despertando neles, e aí eles foram para a universidade e hoje eles fazem parte da Liga, e isso é gratificante. A gente vê que, aos poucos, esses frutos, eles estão começando a aparecer, e que o ensino, ele está acontecendo. Essas pesquisas, elas são reflexos dessa caminhada que a gente está tendo, não só das pessoas com que eu trabalho, mas de outros professores que atuam nesse contexto do ensino de química e que também vestiram a camisa para mudar, para melhorar, para fortalecer. Essa daqui são outras fotos, essa daqui mais recente, a outra dos anos anteriores. E aí outras pesquisas que vêm sendo desenvolvidas e relacionadas às consequências do período remoto. Então, a gente tem esse artigo que foi realizado bem na época da pandemia, a dificuldade que os alunos estavam tendo para aprender química, isso na universidade, no caso, isso aqui foi na disciplina de química inorgânica. Então, foi um resultado que refletiu também nas outras disciplinas e em outras universidades, que foi a questão da internet, da dificuldade em acessar as plataformas, entre outros dados. Outras pesquisas relacionadas à residência pedagógica,
a experiência que os alunos têm, as atividades de intervenção que eles realizam. Então, é um programa muito legal, muito interessante, muito enriquecedor, que acontece não só aqui em Coari, mas em Manaus e em outros locais também. São pesquisas que vêm sendo desenvolvidas. Esses aqui são alguns artigos publicados em 2021, e a maioria é relacionado ao ensino de química, esse aqui é o nosso grupo de pesquisa, que envolve as pesquisas relacionadas, tem a parte de produtos naturais, mas a maioria é relacionado ao ensino de química e em diversas revistas. Então, a gente vê com isso que essa pesquisa, ela tá, no interior, ela está acontecendo com outros pesquisadores, com outras universidades. Esses são específicos que a gente desenvolveu aqui no ISB. E aí, perspectivas para o futuro. Então, esse aqui são trabalhos que foram finalizados do ano passado para esse ano, que estão em fase de finalização dos artigos, que é a análise dos egressos. Onde é que estão nossos egressos? Como é que eles estão trabalhando? Eles estão atuando no ensino de química? Estão atuando em química? Outro ponto é relacionado à importância da residência pedagógica, já analisando em relação à atuação dos discentes na formação deles como futuros professores, e análise do percurso durante a graduação. Então, esses aqui são os trabalhos que foram finalizados, que estão nessa fase de conclusão para a submissão. Esses aqui já são os que iniciaram agora sobre já a química orgânica na universidade, como é que está o aprendizado deles, sucesso e retenção em relação ao ensino de química como um todo, as metodologias didáticas utilizadas, aplicação em produtos amazônicos, e aí a atuação deles em relação à evasão no período de Covid, e sobre educação inclusiva, que também é uma área que eu venho trabalhando. Então, meninas, de forma muito geral, e isso, nossas perspectivas para o futuro são ótimas. Então, eu sou muito otimista em relação a isso. Então, a ideia é que cada vez mais existam parcerias com pesquisadores, não só aqui da UFAM, mas com outras instituições, que no futuro a gente possa ter uma pós-graduação aqui no ISB. Hoje a gente não tem nenhum mestrado, a gente tem a nossa primeira turma de especialização. Então, a ideia é que isso possa se fortalecer ao longo dos anos, porque hoje o nosso grupo ele trabalha com alunos de iniciação científica e com TCC e com os alunos da Liga. Só que acaba tendo uma certa rotatividade, porque os alunos de PIBIC, por exemplo, é de 1 ano, a Liga é de 1 ano. E aí, alguns trabalhos, eles precisam de mais tempo para amadurecer, e a ideia é que no futuro, assim, ao longo dos anos, isso possa ser melhorado, assim como o fortalecimento da pesquisa. Então, hoje eu tenho como parceiro o professor Erasmo da UEA, tenho a professora Catiúcia Sidilene em Manaus, tem o professor Fábio Pierre lá em Viçosa, tem o professor Tiago no Rio. Então, a ideia é que cada vez mais essas pesquisas relacionadas ao ensino de química sejam fortalecidas. Esse é o nosso grupo da Liga, que está atuando esse ano. Então, a gente tem alunos da graduação, alunos que formaram e que retornaram como colaboradores, alunos, né, tem os técnicos, alunos até de outros cursos que se interessaram por essa temática, tem professores que são de outras áreas, que não são de química, mas que abraçaram essa causa. Então, é um grupo muito legal de trabalhar e que a gente consegue, sim, fazer diferença. De gota em gota, a gente vai contribuindo com esse oceano. Clenícia, parabéns pelo trabalho, pelo aniversário. Como disse um colega aí no chat, o presente foi nosso, né? Excelente apresentação, saber que a química e a ciência está fervilhando no interior. Isso é muito bom. Mostra o quanto é importante apostar na educação, né? Isso deixa a gente bem contente. A gente está bastante preocupado com consequências da pandemia, com alto índice de evasão, muito preocupante, ao ponto de não ter gente suficiente para preencher as vagas, uma coisa assim muito realmente alarmante. E ver que tem grupos, sim,
empenhados, lutando em buscar esse diagnóstico. Em primeiro lugar, eu acho que você fez a abordagem muito interessante, né? Começando primeiro por entender o problema e depois buscando as soluções para o problema. Então, eu me sinto muito feliz de ver você fazendo isso, porque eu acompanhei como coordenador e depois como um professor que muitas vezes tentou, inclusive, trazer para o seu grupo, né? Você sabe disso, que essa de Clenícia vem trabalhar comigo. Mas você tem uma coisa interessante que eu também essa fidelidade, esse jeito seu cativante, mas fiel a princípios. E você tinha ali um respeito muito grande pelo Valdir, né? E consideração. E eu entendia isso muito bem, que você estava permanecendo no grupo com o Valdir, porque você tinha esse lado de gratidão também, de fidelidade. Então, mostra um excelente caráter que sempre você demonstrou, e agora uma força de trabalho muito grande, impressionante. Parabéns por tudo, viu? Sucesso. A Central Analítica e o CAN estão à disposição, porque puder, as pesquisas avancem cada vez mais. Muito obrigada, professor Afonso. O professor Afonso foi um professor de Química Orgânica, então a minha base de orgânica eu devo a ele. Legal. Temos também a Rosângela Viana. Bom dia a todos. Oi, Clenice, lembra de mim? Estudei contigo, né? Rosângela. Parabéns no aniversário, né? E pela palestra. Eu também digo assim que eu ensino meus alunos pensando também no meu futuro, no sentido de não só filhos, netos e o meu próprio, né? Então, eu digo para eles, olha, vocês vão ser os futuros professores dos meus netos, não mais dos meus filhos já são universitários, né? E médicos, não importa o que vocês vão ser, vocês têm que ser os melhores, né? Na escola, a gente também está trabalhando com pesquisa. Eu tenho as meninas na ciência, então a gente trabalha com bioplástico de mandioca e também com o tempo de degradação das sacolas de supermercado que vem lá estampado, que são biodegradáveis. Então, hoje elas já sabem a diferença do que é degradável e do que é biodegradável, porque a população, no geral, não sabe a diferença. Tanto que elas achavam que as sacolas que não são biodegradáveis nunca iam degradar. Eu fiz, não, gente, degrada, só que leva muito mais tempo, né? E fora isso, elas podem produzir, na verdade produzem, né, substâncias que não são boas para o meio ambiente. Então, como eu também tenho o meio ambiente, eu envolvo muito eles nesse sentido, de trazer eles esse lado, né, da sustentabilidade, etc. Então, ver realmente um professor que a gente para, né, porque eu fico na escola 2-3 horas após o meu horário, porque elas são minhas alunas no ensino normal, né, eu sou do ensino médio, então a gente fica, elas sabem que vão ter que cumprir, logo no início eu só tinha uma, depois eu tinha duas, e às vezes cai naquela variável, até que eu expliquei, gente, pesquisa não é assim que se faz, tem que ter compromisso, vocês têm que saber que tem que ter a hora certa para ver tudo, anotar tudo. Então, muitas vezes eu cobrava determinada coisa, eu fiz, quando foi isso? Que hora foi isso? Qual é o tempo que você vai fazer isso? Então, elas começaram hoje, graças a Deus, hoje elas já têm até a chave, elas vão lá sem mim, elas cumprem o que tem que cumprir, e isso me anima para futuros profissionais, apesar que duas delas, uma disse que quer ser advogada e outra médica, né? Mas vão ser boas no que, né? Então, eu fico feliz também com você nisso. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada, Rosângela. E é interessante, uma coisa que tu falaste, é que essa questão do que os alunos querem ser. No início, quando a gente começou as atividades da Liga, poucas pessoas queriam, né, perguntavam, o que vocês querem ser? Não, quero fazer medicina, quero fazer direito, quero fazer fisioterapia, enfermagem. E hoje a gente já vê que isso está mudando, assim.
quando eles sabem das médias de extensão que a gente aplica, eles dizem assim, eu quero saber um pouco mais, então eu quero ser professor, porque eles veem que a gente participa com muito carinho, a gente gosta muito do que a gente está fazendo. A Liga, de forma muito geral, os alunos, eles são muito comprometidos, então isso acaba passando para eles, e eles acabam perguntando um pouco mais sobre o curso. Isso é até uma forma de divulgação de ser professor, de fazer biologia e química. E é muito interessante isso, porque hoje eu sou professora de química, porque eu tive uma excelente professora de química no ensino médio. Então eu queria ser que nem ela. E isso, para quem é adolescente, quem é jovem, é uma coisa muito forte. Então, esse nosso papel também de motivar, de mostrar o outro ângulo, é muito importante. Complementando nesse sentido também, eu tenho ex-alunas que são de química, inclusive professoras que escolheram fazer o TCC comigo, fazer iniciação científica comigo. Eu participei da banca de defesa do TCC dela, e isso foi muito feliz, porque ela foi numa escola pública, vamos dizer, dita normal. Também tenho alunas que eram do Colégio da Polícia, que hoje fazem engenharia química na UFAM. Então, isso também, não só essas, eu tenho outras, né? Quem sabe, no final dessa nossa pesquisa, realmente, dessas 3 alunas, alguém decida ser professora. Mas outra coisa também importante que eu vejo é os congressos para o ensino médio. Tanto que a gente vai estar, na verdade, em 2, na Semana de Ciência e Tecnologia na UFAM e do CBA, que também vai abrir. Então, o nosso projeto já está a caminho também, com alunos do ensino médio sabendo que podem estar no meio científico, sim, já conhecer. Então, isso é importante para a gente da graduação, do mestrado, do doutorado. Imagina eles, né, se ver nesse lugar. Então, eu fico muito feliz com os lugares que abrem porta para o ensino médio. Legal. A Rosângela está com a mão levantada, mas já falou, né? Clenice, eu gosto muito dos artigos que você mostrou da Química Nova, onde você avalia as dificuldades, né, que os alunos enfrentam, principalmente na disciplina de Química Geral, né, que foi o primeiro artigo de 2019 que você mostrou, e também da dificuldade na elaboração dos relatórios, né, que vai até o final do curso. Eu coordenei por um tempo a monitoria no departamento de Química, e eu sempre fiz questão de mostrar esses artigos seus para os alunos, mostrando, né, todas as dificuldades que os alunos têm, a questão da retenção, principalmente na Química Geral. Então, desde lá que eu tenho, assim, essa curiosidade por saber um pouquinho mais da tua atuação. Por isso também foi um pouco o que motivou o convite, né? E achei muito legal também esses artigos para mostrar para o pessoal. Num deles, onde você avalia, né, a questão da retenção em Química Geral, me chama a atenção a parte onde eles dizem que tem pouco tempo para se dedicar ao estudo, né? Dentre as outras dificuldades que existem, também tem essa questão de dedicar pouco tempo para estudar. E eu também mostro isso para os alunos que estão chegando na universidade, né, para os alunos de Química Geral, no sentido de motivá-los a reservar um determinado tempo para estudar, porque às vezes eles chegam com uma mentalidade do ensino médio de que basta assistir às aulas, né, e aquilo vai ser suficiente para conseguir uma aprovação na disciplina. Então, eu bato muito na tecla de que não é suficiente só assistir a aula do professor, você tem que reservar, no mínimo, o mesmo tempo de aula para se dedicar ao estudo, né? E aí isso me chama muita atenção naquele artigo que você publicou na Química Nova, e eu sempre faço questão de mostrar para todos os alunos de que tem as dificuldades de falta de base, né? Às vezes didática do professor e tudo mais, mas
que também, se a gente não dedicar um tempo fora da sala de aula para estudar e reforçar aqueles conteúdos, que não vai... o conhecimento, né, que eles vão desenvolver não vai atingir o nível que a gente deseja, né, o nível que se espera. É mais um comentário, assim, mas se você quiser comentar alguma coisa nesse sentido, tudo bem? Giovana, eu queria agradecer, muito obrigada por estar contribuindo com a divulgação do artigo. Acho que isso é muito importante, porque isso que tu falaste é muito forte do aluno, isso também é um dos motivos de primeira disciplina de química que eles pegam, né, que eles assistem, então eles estão eu vou estudar e tá tudo bem. E é só para agradecer mesmo por você contribuindo com essa divulgação. E outra coisa que eu gostaria de comentar também, que eu achei bastante interessante, trouxe bem a discrepância das publicações, né, na área de ensino, incluindo de química, né, entre as regiões do país. Essa discrepância a gente tem de forma geral, não vou dizer em todas, né, porque eu não tenho dados para afirmar isso, mas em muitas áreas a gente tem uma discrepância muito grande do número de publicações na região norte em relação principalmente ao sudeste. O nordeste já tem aumentado bastante, né? E muitas vezes a gente atribui essa discrepância, né, do número de publicações, principalmente na área de química, que a gente precisa de equipamentos sofisticados e uma infraestrutura mais elaborada, né? A gente tem a tendência em atribuir essa discrepância de publicações, em parte, a diferença de estrutura para desenvolvimento da pesquisa. E assim, você tem uma atuação muito forte na pesquisa, com muitos artigos, muitos capítulos de livro nessa área de ensino de química, mesmo estando num campus do interior do estado, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que você consegue trabalhar tanto, né? Produzir tanto nessa área, em comparação mesmo, né, com outras regiões do país. Eu acho que você tem uma produção como alguns colegas das outras regiões, e mais no sentido de você comentar com a gente quais são as dificuldades que se tem, né, para produzir nessa área e como você tem driblado isso. Muito obrigada por essa oportunidade, Giovana, de perguntar sobre isso. E, assim, vocês podem até pensar que é brincadeira, mas eu não trago o trabalho para casa. Eu citei antes, eu tenho 2 filhos pequenos, um de 6 e outra de 4. Então, deu 6 horas da tarde, na verdade 5h30, que é o horário que eles saem da escola, então encerrou-se os trabalhos. Assim como no final de semana também, porque eu gosto muito da UFAM, mas a UFAM é uma parte da minha vida. Eu tenho vida pessoal, então eu sou mãe e sou esposa. E aí eu tento otimizar meu trabalho, Giovana. Os discentes da Liga, os discentes da residência pedagógica são alunos muito comprometidos. A gente tem uma equipe que trabalha de forma muito harmoniosa. Isso é um dos resultados do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, muitas das coisas que eu consigo fazer é porque eu tenho uma equipe muito boa, uma equipe comprometida, uma equipe que dá o seu máximo. E aí a dificuldade que eu tenho é mais relacionada a isso, né? Em relação aos projetos que não saem muito na área de ensino, então os projetos são mais relacionados à parte tecnológica, mas o que eu faço? Assim, a gente aprovou agora uma pesquisa na área de açaí, mas eu sempre coloco nessas pesquisas uma parte de extensão que está relacionada ao ensino, e aí eu consigo alguns recursos que ajudam a trabalhar nessa outra parte também. Eu não fujo, né? Tipo, trabalho com açaí, mas aí tem a parte de ensino, de aplicação
de palestras, elaboração de materiais didáticos, e aí isso ajuda também nessa parte de recursos financeiros. Legal, uma estratégia legal. Mais alguém gostaria de discutir com a professora Clenícia algum ponto? Line Samara. Oi, professora, bom dia. Mais uma vez, feliz aniversário. Eu vejo que vocês estão falando muito, assim, na perspectiva do pós-graduando, na perspectiva do próprio professor mesmo, né, contando as experiências de vocês, mas eu queria falar um pouco também na perspectiva de quem ainda está na graduação, porque eu tô na reta final, assim, do curso, e, nossa, é muito legal ter o contato, assim, com esse tipo de experiência, né, da pós-graduação, da pesquisa, e eu fiz residência com a professora Clenícia, né, junto com um pequeno grupo aqui de Manaus, e foi muito interessante fazer pesquisa com a professora. A gente conseguiu discutir muitos temas interessantes e, nossa, muito bom. Queria dizer para a senhora que eu lhe tenho, assim, como um exemplo muito grande de professora, de pesquisadora, de como eu quero ser, de como eu vou ser no futuro, né? Como professora. É muito interessante mesmo. Parabéns, professora. Muito obrigada, Aline. A Aline, mesmo na graduação, ela publicou 2 artigos já com o inteiro sai do forno, né, Aline? Isso mesmo. Essa parceria tem rendido muito, né? Eu acredito que ainda tem muito para render no futuro. Legal. Isso explica bastante um pouquinho do que eu te perguntei, né? Dá para ver que é uma aluna bastante apaixonada pela área. Desculpa se eu falar errado o seu nome. É Valdeci? Isso, professor. Não te chama Valdeci, mas é Valdeci. Professora, parabéns pelo seu aniversário, primeiro, né? Eu tenho 1001 perguntas relacionadas à educação, né? Principalmente ao ensino da química. A primeira seria a questão que a professora Giovana falou, né? Sobre a sua participação nos trabalhos, né, relacionados às outras regiões, né? E eu fiquei observando no trabalho da senhora orientanda sobre a questão da participação da mulher, né, no ensino de química, né? Mais mulheres do que homens, né? E vi também sobre a questão da idade, né? A idade, quando chega aos 18 anos, já tem bastante pessoas terminando o curso, né, de química. Mas o que eu queria saber para a senhora, já que a senhora falou sobre o tempo, o que influencia mais as mulheres, no caso das mulheres, terem mais essa vontade de fazer química, de estar produzindo trabalhos de química? A gente sabe por que as mulheres estão mais focadas no ensino de química do que os homens. Porque a gente vê mais mulheres do que homens no ensino de química. Esse seu trabalho, algum trabalho, ele identificou essa questão? Obrigada pela pergunta. Infelizmente, eu não vou sei te responder isso. Eu não vou. Uma outra questão que eu achei curiosa a senhora falar sobre quando foi para o interior, aí mostrou para os alunos que eles produzem química na questão da produção da farinha, né, a questão do tucupi, essas coisas. E a senhora observou que quando mostra para eles, eles entendem que eles passam a gostar de química, na verdade. Agora, já na questão da cidade, a senhora tem algum trabalho que relaciona a questão do porquê que as pessoas nos centros, né, nas cidades, nos estados, não gostem da química, ou goste apenas da química para no futuro ganhar dinheiro, né? Vou fazer química porque eu vou querer ser um químico, porque estão dando tanto de dinheiro, né? É bem mais pago essas questões. Tem alguma coisa relacionada sobre isso? Em algum trabalho já
orientado pela senhora. Isso, mas aí você pergunta na cidade, zona urbana, tipo assim, eu estou aqui em Quari e tem a zona rural de Quari. Porque assim, as pessoas, que eu estava até lendo um texto da professora Catius, desculpa se eu não falei o nome certo, né, sobre a questão da crise, né, do ensino de ciências. E lá ele fala sobre a questão da propaganda, né, fazer propaganda para que pessoas procurem o curso de Química, né, porque muitos, segundo o artigo, né, muitos acabam se formando não porque gostam de Química, mas acabam se formando pelo dinheiro, ou quer dizer, pelo que ele vai ganhar, né? O salário alto, essas questões. Então, muitos acabam indo na propaganda, não indo para o curso de Química porque gosta de Química, mas sim por causa da propaganda que é dada, principalmente pela questão do setor industrial, né? Que, segundo o texto fala. É essa questão que eu quero falar. Entendi, Walter. Então, a gente não tem muita aqui, porque aqui a gente não tem química industrial nem bacharel. Quem opta sabendo que ele vai atuar principalmente na área de ensino, porque é licenciatura. E em relação aos trabalhos que tu perguntaste, trabalho daqui mesmo na zona urbana de Quari. Alguns que são aplicados no rural, mas dos trabalhos que eu venho desenvolvidos, a maioria é aqui mesmo. Eu tenho uma outra questão. Como eu estava dizendo, a gente tem 1001 perguntas quando se relaciona à educação, né, professora? A gente vê que a gente pode ver pela visão do aluno, porque não gosta de química, a gente pela visão do professor, porque acha que o aluno, né, não gosta de química, etc. Mas, o que eu vejo na questão da educação é que muitos professores ainda continuam, por mais que a gente já esteja em 2022, continuam com aquele método tradicional, né? Às vezes ainda tem professor que diz complete, né? Responda. Então ele acaba não gostando da química teórica, como a senhora citou, justamente porque ele quer que o aluno coloque na prova dele até o ponto e vírgulas, né? De acordo com como está em livro, de ensino médio, né? Ele não se desprende. E isso justamente acontece porque muitas vezes eles também não estão preparados, porque eles já receberam uma educação desse jeito. Então eles não começam a passar para o aluno aquilo, uma coisa diferente, porque eles não receberam isso na universidade. Entendeu? Esse que eu digo, a questão de modificar, desculpa, eu estou falando de implementar, que possa fazer com que o aluno goste realmente de química. Infelizmente, a gente acaba vendo isso aí de alguns professores de química. É só um comentário. Sim. Perfeito. Muito obrigada, Walter. Mais alguém? Rosângela? Para complementar as colegas, né, como professora de química, fui ensinada assim na época que era tradicional, só que hoje o professor, ele permanece nessa linha se ele quiser, porque hoje tem sim, a gente, por exemplo, tem um novo ensino médio sendo implantado, o novo ensino médio é em cima de projetos, né, o de pesquisa, como eu falei, né, a FAPEAM dá bolsa. Minhas alunas têm bolsa da FAPEAM. É um projeto realmente, então não só esses. Então, a escola hoje, até, eu não sei como está a sentido de interior, mas em sentido de capital, está sendo buscado sim essa adequação. A única coisa que a gente, professor, ainda cobra, queira ou não, realmente a parte teórica do responder é porque ainda o meio de se entrar nas faculdades é desse jeito. Então não adianta meu aluno só saber a pesquisa, o fazer na prática, se não souber responder a teoria que vai sair no Enem ou no macro. Isso aí faz com que nós, professores, cobramos dos nossos alunos que eles saibam sim, fora essa teoria é muito forte para a pesquisa. E eu não sou daquela professora que quer todos os pontos e vírgula, pelo contrário. Eu incentivo meus alunos sempre a interpretar
Desde que eu digo para a gente, dá, mas eu leio cada um dos detalhes que ele te responde. Então, é só uma observação para o nosso colega que existe, sim, professores do ensino médio que vê esse lado. Professora, mas é assim, eu não sei se eu me expressei que todos, né? Eu não generalizei. Eu disse que alguns professores, né? Eu sei que tem professores excelentes de química, que trabalham as suas aulas, né? Tirando o aluno para fora, ensinando, primeiro faz o conteúdo, quer dizer, a parte teórica depois leva para a prática. Tem bastante professores excelentes, né? E eu sei, mas não. Professora Clenice, estou muito feliz com a sua participação no ciclo de seminários do PPGQ. Eu te agradeço muito pelo aceite e pela excelente palestra que a senhora ministrou. Professor Kelson, gostaria de fazer algum comentário, uma finalização? Professora Clenice Yamaguchi, nós queremos agradecer. É um assunto que desperta muito interesse, muita gente querendo perguntar. Tivemos uma plateia razoável hoje. Eu só tenho muito a agradecer. E é sempre feliz para nós sabermos que uma aluna nossa progrediu bastante, está tendo sucesso. Gostei muito da sua fala quando disse assim: olha, eu trabalho dentro do meu horário, sou professora, sou mãe, sou esposa, e ao mesmo tempo dizer assim, estou levando as coisas e está dando certo. Então, professora, eu agradeço em nome do Programa de Pós-Graduação em Química a sua excelente palestra. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada, professor Kelson, por essa oportunidade. Muito obrigada, professora Giovana, pelo convite. Foi um prazer passar essa parte da manhã com vocês. Eu disponibilizei meu e-mail lá na apresentação, mas também coloquei no chat, tanto meu e-mail quanto meu WhatsApp. Fico à disposição para o que vocês precisarem. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre algum tema específico, meu WhatsApp vocês podem enviar mensagem à vontade. Eu sempre costumo dizer que vocês podem enviar mensagem, nem sempre eu consigo responder na hora, caso que às vezes as coisas são corridas, mas eu sempre respondo as mensagens. Então tenha só um pouco de paciência, mas sinta-se à vontade para enviar mensagem, enviar e-mail, e eu fico à disposição. Muito obrigada, Giovana, pelo convite, foi um prazer. Então, tchau, tchau, pessoal. Uma boa tarde a todos. Até o próximo seminário.